Qual o melhor estilo de liderança para tomar as melhores decisões? Esse é o tema do vídeo de hoje. Segundo Daniel Goleman, existem 6 estilos de liderança que um líder pode tomar um desses estilos para usar na sua liderança. E ele usa até mesmo sem saber que está usando. Não é às vezes porque você não conhece os 6 estilos de liderança que você não utiliza um dos 6. Com certeza, se você é um líder, você já utiliza um deles. E ele vai falar que nós podemos desenvolver os outros estilos também, porque tem alguns estilos ali, se for usado de forma inadequada, ele acaba sendo incompleto. Então, quando nós conhecemos o nosso estilo, nós podemos melhorar o nosso estilo e desenvolver também outros estilos de liderança para complementar o nosso. Então, eu separei aqui os 6 estilos que ele fala no livro sobre liderança. Para quem não conhece, Daniel Goleman, ele é um estudioso que ele fez faculdade em Harvard, e ali ele estudou ele traz livros para nós sobre inteligência emocional e também sobre liderança. E na liderança ele descobriu que existem 6 estilos de liderança. E esses 6 estilos que eu vou falar no vídeo de hoje. O primeiro estilo é o visionário, o segundo é o treinador ou estilo coach, o terceiro estilo é o afetivo, também chamado de paternal, o quarto estilo é o democrático, o quinto estilo é o modelador e o sexto estilo é o dominante. Qual o maior benefício de conhecer os 6 estilos da liderança? Então, o maior benefício de conhecer esses 6 estilos é que você vai saber qual é o seu estilo e ver se você está usando o seu estilo da forma adequada ou se você precisa melhorar alguma coisa no seu estilo. Aqui eu vou trazer, claro, no vídeo não dá tempo de trazer um conteúdo completo, mas na minha formação de liderança eu trago um conteúdo mais completo para você saber tudo que você precisa saber dos estilos de liderança para aperfeiçoar a sua liderança. Mas também nesse vídeo você vai conhecer, só de você saber que esses 6 estilos e descobrir qual é o seu, você também pode potencializar a sua liderança. O primeiro estilo é o visionário. Então, o estilo visionário é aquele estilo que o líder ele mostra para onde o liderado está indo, para onde a equipe está indo. Ele é focado em mostrar o caminho, ele é focado em mostrar a visão. É por isso que ele é chamado de estilo visionário. Ele compartilha a meta, compartilha o sonho do futuro, né? Qual que é o sonho da empresa? Mas ele também quer saber qual é o sonho do liderado dele. Qual que é o teu sonho? E ele compartilha esse sonho do liderado com ele. Então ele faz ali uma integração do sonho da empresa com o sonho do liderado. Né? Ele mostra para o liderado que se ele conseguir ajudar a empresa a cumprir a meta, a cumprir a visão, ele também vai conseguir cumprir a sua meta, a sua visão. Né? O líder visionário, ele traz muita clareza de qual é o papel do liderado na equipe. Ó, você tem esse papel aqui. Ele traz essa clareza, porque ele sabe que se ele tiver essa clareza do papel, ele sabe aonde ele pode chegar. Ele sabe o que ele pode fazer. Então, o líder visionário, ele é viciado em inovação, ele sempre quer estar em busca de inovação, está em busca do novo, está em busca de se aperfeiçoar, em busca de fazer o melhor, né, em busca de... Se tem algo novo ali, algum projeto novo, o líder visionário, ele agarra aquele projeto novo e ele traz para a equipe, ele faz a equipe comprar essa ideia. Ele mostra qual que é a visão que ele tem e com a visão que ele tem, ele faz a equipe comprar essa ideia. Então, é um líder muito inovador, um líder que gosta de coisas novas, que aceita desafios, que vê nessa ideia para os seus liderados. E ele está sempre motivando a sua equipe. Então, um líder visionário, ele tem uma equipe motivada. Por quê? Porque ele mostra o caminho, ele mostra o porquê das coisas. Ele mostra para onde que a equipe está indo. A equipe de um líder visionário não é uma equipe que anda às cegas, porque eles sabem exatamente aonde que eles vão e o que eles precisam fazer. Um exemplo para nós de um líder visionário é Steve Jobs. Ele sabia exatamente onde ele queria ir. Ele mostrava para os seus liderados o que eles precisavam fazer. Ele trazia essa visão, ele mostrava porquê, ele motivava os seus liderados, ele contratava pessoas que estavam linkadas naquele propósito. Outro ponto também é esse. O líder visionário, até num recrutamento, uma seleção de pessoas, ele vai pegar pessoas motivadas, pessoas que estão alinhadas com a sua visão. Pessoas que querem crescer, pessoas que têm desejo de futuro, que têm um planejamento para o seu futuro. Por quê? Porque são pessoas que vão comprar a visão dele. Agora, pessoas que não se preocupam com o futuro, não é interessante para esse tipo de líder, para esse estilo de líder. Porque esse estilo de líder, ele visa o futuro. E se tem um liderado que não compartilha de futuro, que não pensa no futuro, não serve para ele. Então, o ponto forte do líder visionário é que ele inspira a equipe com uma visão clara,
mobiliza para objetivos comuns e é eficaz em tempos de mudança. Então, se um líder é contratado, um líder visionário, para alguma mudança que está tendo na empresa, ou seja, aumento de mix de mercado, ou sei lá, alguma uma nova filial, um tempo de crise, alguma coisa que vai gerar uma mudança, um líder visionário é muito bom para ser colocado nessa posição, porque ele vai mostrar onde a equipe está no momento e aonde a equipe precisa chegar, o ponto A e o ponto B, e ele mostra essa visão. Isso é muito importante para a equipe e ele sempre mantém a equipe motivada. O ponto fraco é que, por ser excessivamente focado na visão, às vezes ele negligencia detalhes, né, e a comunicação de curto prazo. Porque às vezes ele está tão focado na visão que tem pequenas tarefas que precisam ser executadas e esse líder acaba negligenciando essas tarefas porque ele só está preocupado lá na frente. Porém, precisa resolver pequenas coisas do hoje. Então, esse líder pode negligenciar algumas coisas assim. E às vezes deixar de atender algumas comunicação que precisa ser executada no momento ali. Porque o líder está tão preocupado no futuro que às vezes esquece do presente. Então é um ponto que, se você é um líder visionário, você tem que prestar atenção. O segundo estilo de liderança é o estilo de liderança, é o líder mestre, ou o líder coach. O que é o chamado também de líder treinador? É o líder que ele está, que é o estilo de liderança dele é focado em desenvolver pessoas. Em ele pega uma equipe nota 6 e ele está preocupado em deixar essa equipe nota 10. Então ele quer, né, que a equipe no próximo mês seja com 6,5, 7, 8, 9, 10 e mantenha nesse nível, porque ele é um líder, ele tem um estilo de liderança que desenvolve pessoas, desenvolve novos líderes. Então esse líder, ele estabelece para si a função de mentor da sua equipe. Então ele pega a equipe e ele vai falar, na cabeça dele ele já pensa assim, eu assumi uma equipe, eu sou o mentor dessa equipe. Eu sou responsável pelo desenvolvimento dessa equipe. Então a primeira coisa que ele faz quando ele assume a equipe, ele faz uma avaliação de desempenho, ou uma avaliação de comportamental da equipe para saber com quem que ele está trabalhando, quem que tem potencial na equipe, quem que são as pessoas ali, os potenciais para ele desenvolver, ou quem que não está, talvez, com intenção de se desenvolver. Porque como esse líder ele quer desenvolver pessoas, para ele é interessante pessoas que estejam na sua equipe que queiram se desenvolver. Porque não vai adiantar nada ele querer desenvolver as pessoas e ter na equipe pessoas que tenham uma mentalidade fixa, que tenham uma mentalidade que não é de crescimento, mas é uma mentalidade que eu cheguei nesse nível e eu não quero crescer. Então, se o líder pega liderados desse jeito, ele sofre. Então, ele busca, né, entender quais são as aspirações dos seus liderados, onde você quer chegar. Né? Hoje eu sou um auxiliar, eu quero chegar no nível de um assistente, de um analista, de um supervisor, gerente, porque ele sabendo aonde o liderado quer chegar, ele sabe qual o caminho que o liderado precisa percorrer. Eu quero ser um gerente. Bom, para você ser gerente, você precisa ter uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, você precisa desenvolver essas habilidades e ele vai buscar desenvolver e também levar esse liderado para onde ele precisa ir. Por exemplo, fazer uma faculdade, né, fazer algum treinamento que não está sobre a sua responsabilidade ali, dele desenvolver, ele instrui o liderado a seguir aquele caminho. Agora, o que ele consegue desenvolver, ele também treina o liderado. Então, o líder treinador, ele fornece muito feedback, porque ele vai chamar o liderado, vai fazer a avaliação de onde o liderado está, e ele vai sempre estar ali fornecendo feedback para o liderado, falando, você hoje está no ponto A, eu preciso que você chegue no ponto B. E daí, até o liderado chegar no ponto B, ele vai dizendo aonde o liderado está, o que o liderado precisa melhorar, o que o liderado precisa potencializar porque ele já está indo muito bem. Então é um líder que ele fornece muito feedback. Aí esse líder, o ponto forte desse líder é que ele desenvolve os membros da equipe, foca no crescimento individual e cria um ambiente positivo. Então, como esse líder quer que os seus liderados cresçam, ele vai focar ali no desenvolvimento da equipe, então ele acaba criando um ambiente positivo, um ambiente bom, um ambiente agradável, porque os seus liderados enxergam ele como não uma pessoa que vai ficar impedindo o crescimento dos liderados, mas uma pessoa que quer que os seus liderados cresçam. O ponto fraco é que se esse líder ele for muito excessivo no querer do crescimento da equipe, ele pode às vezes extrapolar alguns limites e os liderados se sentirem ameaçados também, ou se sentirem
pressionados com o que o líder quer. Não, você precisa crescer, você tem que crescer. Se você não crescer, você não serve na equipe. Se for um líder desequilibrado, ele pode ferir a equipe com o querer dele excessivo que o seu liderado cresça. Então você vai ver que todos os estilos de liderança, ele precisa ter um equilíbrio, né? O visionário lá, ele precisa também ter um equilíbrio, ele precisa olhar para o futuro, mas também olhar para o presente. O líder treinador, ele precisa querer que os liderados desenvolvam, mas ele precisa conhecer o limite de cada liderado. Se ele vê que às vezes tem uma pessoa que não tem certa agilidade no aprendizado e querer cobrar essa agilidade de aprendizado, ele vai ter talvez algum problema, né? Ah, mas eu sou um líder treinador e eu tenho uma pessoa na minha equipe que não quer se desenvolver. Então ali, né, tem que fazer uma avaliação. Essa pessoa é essencial para a equipe? Eu consigo desenvolver outra pessoa para substituir essa? Porque às vezes precisa trocar o liderado. Se a pessoa não quer se desenvolver, dá para fazer o quê? Colocar ela em outro setor ou contratar outra pessoa e mandar aquela pessoa embora. Porque o líder treinador, ele quer que seus liderados se desenvolvam. E se tem uma pessoa assim, talvez seja algo que o líder treinador vá sofrer. Então você vá até aqui, você já viu se você se encaixa em algum desses dois estilos, líder visionário, líder treinador. Ah, eu não me encaixei, não, mas calma, nós temos ainda mais 4 estilos. O próximo é o líder afetivo, ou chamado também de líder paternal. Esse estilo de liderança, ele é tão forte que a pessoa coloca o liderado na frente do próprio líder. Então eu sou um exemplo, eu sou um estilo de líder afetivo. Eu tenho tanto isso em mim que eu coloco os meus liderados na minha frente, né? Ou na frente, às vezes, até da empresa. Eu penso tanto no liderado que eu penso mais no liderado do que na própria empresa. Então, às vezes, esse líder, ele pode não ser bem visto pelo seu superior, né? Porque o superior, ele vai dizer que o líder ali que ele está colocando é um líder para defender a empresa, é um líder que é formador de ideias, é um líder que vai ter que defender a cultura da empresa, daí vê que tem um líder que pensa mais nos colaboradores do que na empresa, às vezes um superior pode ficar com o pé atrás. Porém, esse líder também é um líder que ele traz um ambiente muito agradável, porque ele pensa tanto nos colaboradores que ele não quer criar atrito ali no meio do setor. Então, esse líder, ele sempre pergunta se as pessoas estão bem, se as pessoas estão precisando de alguma coisa, se estão precisando de ajuda, se estão precisando de equipamento. Ele está sempre preocupado com a equipe, porque ele é um líder que ele se preocupa com os seus liderados. Então, ele sempre se preocupa ali de ter um clima agradável, e isso acaba trazendo um ponto fraco para esse líder, porque ele acaba evitando alguns conflitos por não querer ter um clima desagradável. Às vezes, tipo assim, ele precisa chamar a atenção de um liderado, dar um feedback corretivo, mas ele pensa, pô, mas se eu chamar, ele vai ficar magoado comigo. Se eu chamar a atenção, vai ficar um clima chato, então eu vou deixar passar dessa vez. E acaba não resolvendo alguns problemas, alguns conflitos que acabam ficando grandes, né? E acabam sendo preocupação ali para a equipe. O ponto forte desse líder é que ele cria laços emocionais, promove harmonia e confiança da equipe, e ele é ideal para momentos de crise ou formação de equipe. Então, uma equipe está sendo formada, ou uma equipe está passando por um momento ali turbulento. Quando chega um líder afetivo, a equipe ele se sente abraçado por esse líder. Por quê? Porque esse líder ele está preocupado em ter um ambiente agradável. Esse líder está preocupado em trazer resultados para a equipe, resultados para a empresa, mas pensando sempre em primeiro lugar na equipe. Então é um líder que é muito acolhido pela equipe. Até marquei um detalhe aqui, ó, que na prática funciona muito bem quando utilizado junto com outros estilos. Então um líder afetivo, ele é muito bom, muito bem olhado, né? Lembra que eu tinha falado lá que às vezes ele não era muito bem visto pela alta liderança, mas ele é muito bem olhado quando ele é agregado com outros estilos de liderança. Por exemplo, o afetivo com o dominador, o afetivo com o treinador, ele cuida da equipe, mas ele também desenvolve a equipe. Ou o afetivo com o visionário, então ele cuida da equipe, mas ele também mostra uma visão para a equipe, onde a equipe precisa chegar para a equipe também não ficar muito folgada. Então ele é bom quando ele é agregado com outros estilos de liderança. O quarto estilo é o estilo democrático. O estilo democrático, ele é aquele estilo que ele pede muita opinião das pessoas. Então, todas as decisões que esse líder vai tomar, ele chama a equipe. Pessoal,
a gente precisa desenvolver um projeto aqui e eu preciso que vocês dêem a opinião de vocês. O que vocês acham que a gente faz no começo? O que vocês acham que a gente faz no meio? O que vocês acham que a gente deve fazer no final? Então ele traz muito a equipe para pedir a ideia, né? Uma equipe que usa muito o brainstorming, a tempestade de ideias ali com a equipe. Então ele vai realizar um plano, um projeto, ele chama a equipe junto. Ele vai tomar uma decisão, às vezes até difícil, ele pede a sugestão da equipe. Os liderados participam muito da decisão. Então, esse líder é um líder que a equipe vai se sentir parte da equipe. Não vai só se sentir, eu só vou lá para a empresa e trabalho. Não, ele se sente parte daquela equipe, porque é uma equipe que toma as decisões juntamente com o líder. Então, se eu sou chamado para resolver um problema, eu vou ser mais motivado para trabalhar nessa equipe, porque eu não sou qualquer um ali. Eu não sou uma pessoa que simplesmente vou cumprir o meu papel, mas eu sou uma pessoa importante, eu faço parte da importância da equipe. Então, ele é um líder que tem uma equipe muito engajada e muito motivada. Esse líder usa muito o time em ocasiões que envolvem metas, plano, resultados, sugestões de melhoria. Então, é um líder que ele envolve a equipe. Ele não funciona quando os liderados têm baixa maturidade ou baixo conhecimento. Então, quando esse líder ele pega uma equipe que é de baixa maturidade, por exemplo, vão tomar uma decisão lá, mas tem alguém da equipe que teve um conflito com alguém de outro setor e essa decisão que vai ser tomada vai ser uma decisão que vai afetar outro setor. E se ele tem liderados de baixa maturidade que já tem conflito com esse outro setor, eles vão tomar a decisão baseada no sentimento que eles estão, que é na raiva, que é no sentimento de vingança. E por ter baixa maturidade, esse líder ele vai sofrer, porque a decisão não vai ser uma decisão assertiva, vai ser uma decisão errada, equivocada. Então, quando o líder tem liderados de baixa maturidade, não é um estilo de liderança apropriado para essa equipe. Ou quando a equipe tem baixo conhecimento técnico, aí ele precisa tomar uma decisão técnica e vai pedir opiniões para pessoas que não têm embasamento técnico para tomar aquela decisão. Então, também não é um estilo de liderança apropriado para seguir. O ponto forte desse líder é que ele encoraja a participação, constrói consenso e aumenta o comprometimento da equipe. Então, os pontos fortes, né, que ele vai ser um líder que os seus liderados estão engajados, seus liderados eles cooperam na equipe e são comprometidos. São uma equipe engajada ali com o líder. Agora, o ponto fraco, que esse líder, ele, por sempre chamar a equipe para tomar decisões, as suas decisões muitas vezes são lentas. Porque um vai falar uma coisa, outro fala outra coisa, outro dá outra ideia. E ali fica um debate, às vezes uma decisão que era para tomar em 5 minutos, demora 2, 3 horas. E às vezes não tem esse tempo para tomar essa decisão. Então um líder democrático é um líder que às vezes o ponto fraco dele é que as decisões acabam sendo lentas. Por isso que é bom você saber qual é o seu estilo de liderança. Meu estilo de liderança realmente é democrático, mas você também desenvolver outro estilo para agregar o teu. Porque se é um estilo democrático, ele pode, né, se envolver ali junto com o dominador, junto com o visionário, com o treinador, ele chamar outro estilo de liderança para agregar e para completar o seu estilo de liderança. O quinto estilo é o modelador, ou chamado de estilo maestro. Já estamos finalizando, estamos no penúltimo estilo. Então fique até o final desse vídeo, faça um resumo, pegue um caderno, uma caneta, faça um resumo, veja qual estilo está mais adequado com o seu estilo de liderança, qual estilo você pode desenvolver para melhorar o seu estilo de liderança e para melhorar os seus resultados. O quinto estilo é o chamado estilo modelador ou maestro. Então, ele mede toda a equipe com a sua capacidade elevada de fazer as coisas. Então, você pense comigo. Um líder, ele chega na liderança porque ele já se destacou, porque ele fazia algo a melhor do que os outros. Então, o líder geralmente tem uma nota muito alta. E o líder maestro, o líder modelador, ele vai medir a equipe não com a capacidade da equipe, mas com a capacidade que ele tem. Então, um líder nota 10, ele não vai aceitar uma equipe nota 8, nota 7, nota 6, porque ele é nota 10. E ele não mede a equipe pela régua da equipe, ele mede a equipe pela régua dele. Então é um líder que ele está sempre puxando a equipe para cima, está sempre puxando a equipe, usando uma régua muito alta para a equipe. Ele quer a sua equipe funcionando como orquestra e não admite ninguém desafinado.
Então, por isso que é um chamado do estilo de liderança maestro, porque ele mede a equipe como uma orquestra e ele não aceita ninguém desafinado. Ele não suporta alguém que está fora, que está desafinado com a equipe. Para ele, sempre dá para melhorar. Ele vai fazer, né, uma avaliação de desempenho, ele vê que a pessoa ali foi bom em tudo, excelente em tudo. Mas mesmo a pessoa sendo excelente em tudo, ele vai achar um ponto que a pessoa possa melhorar, porque ele quer sempre o melhor da equipe, ele quer sempre elevar o nível da equipe. Ah, eu tenho uma equipe nota 10, então, e o limite é 10, ele pensa assim, não, então eu consigo levar minha equipe a nota 11, mesmo não existindo a nota 11 ali na métrica. Por quê? Porque ele sempre quer elevar a equipe. Ele sempre incentiva os liderados a evoluírem. Então ele sempre pergunta, qual que é o teu nível de escolaridade? Ah, eu tenho um nível superior. Pô, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado, você tem que fazer uma pós-graduação. Ele sempre quer elevar o nível da equipe. Pô, você já tem curso disso, daquilo? Porque ele é um líder modelador, ele modela a equipe para crescer juntamente com ele. Ele também é um líder que está sempre estudando. Ele também é um líder que está sempre evoluindo. Por isso que ele quer que seus liderados também evoluam. Para esse líder nunca está bom o suficiente, né? E aqui nós vamos ver mais para frente ali no ponto fraco. Vou até trazer o ponto fraco, que para ele a equipe nunca está bom o suficiente, às vezes ele pode ter liderados desengajados e desmotivados, porque o liderado faz de tudo para receber uma nota 10, mas às vezes o líder dá uma nota 8, uma nota 7, uma nota 9, porque ele vai dizer que não, mas ó, você foi muito bem, mas você pode melhorar. E às vezes, por esse estilo de líder, de liderança, ter essas frases, o liderado pode ficar desmotivado. Pô, mas eu faço de tudo, né? Eu me dedico, eu me esforço, eu trabalho depois do horário, eu faço mais que o combinado para receber um 10, eu nunca recebo um 10 desse líder. Mas não é porque o líder não enxerga que você está realmente bem, mas é porque esse estilo de liderança, ele sempre enxerga que o liderado pode melhorar. Então, por esse estilo de liderança, pensar sempre em a equipe melhorar, pode ter uma equipe desmotivada e pode ter também uma equipe estressada, esgotada. Pô, eu não aguento mais. E eu nunca sou bom o suficiente para o meu líder. E às vezes perder pessoas boas na equipe. O ponto forte é que esse estilo de liderança estabelece altos padrões, busca a excelência e a eficiência. Então, se você se esse líder pega pessoas que se cobram, que querem ter alta performance, que querem sempre alcançar lugares maiores, esse líder vai ter ali colaboradores motivados. Por quê? Porque esse líder ele sempre está puxando a equipe para cima. Esse líder sempre está buscando mais da equipe, sempre está buscando uma evolução. Então vai ter pessoas engajadas, vai ser um ponto muito forte. Por isso é a questão do equilíbrio. O líder precisa ter esse feeling, ele precisa sentir, eu estou me excedendo, eu preciso, né, segurar um pouco. Pô, eu estou devagar demais, eu preciso dar uma acelerada. É preciso você, como líder, entender esses pontos para você saber o momento certo de agir. Então, o último estilo é o estilo dominante, é o chamado também de estilo manda-chuva. Esse estilo de liderança, ele faz as coisas do seu jeito e raramente pede opinião. Então ele é bem oposto ao estilo de liderança democrático. Ele faz do jeito dele e ele não pede opinião de ninguém. Ele é o líder na mente dele, eu sou o líder e eu não preciso pedir opinião para ninguém, eu não preciso que ninguém venha dar pitaco na minha liderança. Eu faço do meu jeito. Né? Ele não se importa com as tradições corporativas, às vezes ele é colocado ali como líder e a liderança corporativa tem já um estilo de liderança, porque tem o estilo de liderança do líder, mas também tem o estilo de liderança da corporação. E ele não se importa com o estilo de liderança dos diretores. Ele vai do jeito dele, pronto, e acabou. Ele dita todas as regras. Se faz diferente, vai lá e dá uma podada. Né? Muitas vezes é conhecido como líder Branca de Neve. Ele é rodeado de anões. Por quê? Porque se as pessoas tentarem crescer ao lado desse líder, ele vai lá e corta. Se continuar, ele vai lá e mata. Porque às vezes esse estilo de liderança não aceita que as pessoas cresçam à sua volta e venham querer dar opiniões na sua liderança. Porém, é um estilo de liderança muito bom para momento de crise, porque é um estilo de liderança que está ali para resolver o problema. É um estilo de liderança que está ali colocado naquele setor novo, ou naquele setor turbulento, que não vai se importar com nada, ele está ali para resolver. Se precisar mandar embora, ele manda. Se precisar contratar, ele contrata. Se precisar chamar atenção, ele chama atenção. Ele está ali para resolver. É um líder excelente para momentos de crise.
Então, ele não tem medo de cara feia. Se ele falar alguma coisa e a pessoa fazer cara feia, ele não está preocupado se a pessoa gostou ou não gostou. A única preocupação dele é que execute o que ele mandou ser executado. Os seus liderados vão se tornando infantilizados. O que é um liderado infantil? Um liderado infantil é aquele que todas as decisões que ele vai tomar, ele pede autorização para o líder. Por quê? Se, um exemplo, o liderado pega a xícara do lado direito e coloca do lado esquerdo, daí vem o líder dominador, o líder dominante e fala: quem mandou você tirar do lado direito e colocar do lado esquerdo? E já chama atenção na frente de todo mundo, já dá uma bronca. Então, o liderado, toda vez que ele for fazer alguma coisa, se ele for tirar daqui para colocar para cá, ele vai chamar o líder. Ele não é um líder maduro, um liderado maduro, é um liderado infantil, porque todas as decisões dele ele pensa: se eu fizer errado, eu vou levar uma bronca, então eu não faço. Eu pergunto para o meu líder para ver se pode, para daí eu fazer. Então, ele tem uma equipe infantilizada. Isso não é bom para um líder. Né? Um líder precisa desenvolver uma autonomia da equipe, para a equipe andar sozinha e para ele conseguir sair dali. Imagina se precisa tocar uma reunião, a equipe vai ficar toda parada porque não sabe o que fazer, porque o líder não está ali para autorizar eles a fazerem o serviço. Então, o ponto forte desse líder é que ele é essencial em tempos de crise. Porque ele exige obediência imediata. Então, se um setor está passando por uma crise, inaugurando algo novo ali, e colocar esse líder, pode ter certeza que ele vai executar, que as coisas vão acontecer. Porém, passou esse momento de crise, talvez esse líder precisa, talvez não, ele precisa agregar outros estilos de liderança para que ele não venha também acabar perdendo toda a equipe, acabar tendo um turnover muito grande, que é a entrada e saída de colaboradores na empresa, e é um custo muito alto ter essa entrada e saída da empresa. Por falta, às vezes, de ter ali uma compreensão, por falta de escutar, né? Um líder que ele não escuta muito. Ele precisa desenvolver a escuta ativa. Então, se você é um líder dominante, um líder manda-chuva, desenvolva a sua escuta. Escute mais as pessoas, não deixe os seus liderados infantilizados, desenvolva essa maturidade dos seus liderados. Um ponto fraco desse líder é que ele pode gerar ressentimento, desmotivação e falta de confiança na equipe, se for usado de excesso. Então você veja qual é o seu estilo de liderança, veja quais são os pontos fortes, pontos fracos. Os pontos fortes, potencialize esses pontos fortes na sua liderança. Os pontos fracos, tente desenvolver, veja se tem outro estilo que você consegue desenvolver para agregar no seu estilo de liderança. E toda semana eu estarei postando aqui, né, 1 ou 2 vídeos no YouTube para você acompanhar, para você desenvolver. Então, sempre que você vê um vídeo, pega uma caneta, pega um papel, anote. Se tiver alguma dúvida, manda ele nos comentários que eu também estarei respondendo todas as suas dúvidas. Eu quero agradecer mais uma vez por ter ficado até o final desse vídeo e ter aprendido mais um pouco sobre liderança e compartilhado também suas ideias aqui nos comentários. Muito obrigado.